No dia 18 de janeiro de 2026, às 3 da tarde, uma das maiores fábricas de refino das terras raras da China explodiu. O som foi tão alto que foi ouvido a quilômetros de distância. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu no céu. Tanques de armazenamento foram arremessados dezenas de metros no ar, caindo depois e deixando enormes buracos no solo. 6 pessoas foram vítimas. 4 desapareceram e mais de 80 ficaram feridas. Só que os números oficiais estão sendo muito questionados. E veja bem, essa não é a primeira vez que algo assim acontece nessa fábrica. Hoje a gente vai falar sobre a explosão que abalou a cidade de Baotou, na Mongólia interior, sobre os relatos chocantes de quem estava lá e sobre um padrão preocupante que a China vem repetindo há décadas quando o assunto é segurança industrial. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na Ásia. Essa explosão aconteceu na fábrica de chapas de aço de terras raras em Baotou. Para você entender o tamanho disso, essa daqui é uma das maiores bases industriais de terras raras do mundo. Terras raras, para você que não sabe, são elementos químicos muito importantes. São usados em praticamente tudo hoje em dia, desde turbinas eólicas até equipamentos militares e trilhos de trem de alta velocidade. Eram 3:03 da tarde. Tinha muita gente trabalhando ali, e de repente, um clarão, um barulho muito ensurdecedor e uma onda de choque da explosão. Imagens de câmera de segurança mostram um flash de luz vindo de dentro da fábrica, seguido de uma explosão que engoliu tudo em uma fumaça muito grande. De acordo com o governo chinês, o que explodiu foi um tanque esférico de vapor de 650 metros cúbicos, que era usado para armazenar vapor saturado em alta temperatura e alta pressão. Quando um equipamento desse tipo explode, a destruição é muito grande. A explosão foi tão forte que arremessou um tanque circular de armazenamento a quase 2 km de distância. Quebrou janelas de prédios residenciais em um raio muito grande, afetou até mesmo uma linha férrea que ficava a 5 km da fábrica. E a maioria de casas em vilas próximas tiveram suas janelas estilhaçadas. Um pedaço de metal do tanque explodido caiu no telhado de um ferro velho a 2 km de distância e criou um buraco bem grande no chão. Esse pedaço era maior do que um carro comum. Inclusive, existem relatos ali de que o dono do ferro velho disse que teve muita sorte de não ter ninguém no local na hora. Existem bastantes relatos circulando pela internet de pessoas que dizem ter presenciado isso. Nunca vi uma explosão tão violenta. As ondas de choque me empurraram 3 ou 4 metros para trás, como se alguém tivesse me empurrado com força. Minha primeira reação foi ficar desorientado. Tudo que eu via era uma fumaça muito espessa e parecia que a luz estava sendo engolida. Outro disse que estava sentado em uma sala de descanso a cerca de 60 metros do local da explosão. Quando aconteceu, ele sentiu uma onda de choque que jogou ele para o alto instantaneamente. Quando ele se levantou, a sala estava completamente escura, cheia de fumaça e poeira. O céu tinha ficado escuro instantaneamente e ele não conseguia ver nada. Existem muitos vídeos também de vários ângulos diferentes dessa explosão. Eu vou deixar alguns aqui para vocês verem. E tem vários outros relatos por aí. É uma coisa realmente assustadora. Segundo dados do governo chinês, até as 9 da noite do dia 19 de janeiro, a explosão tinha feito 6 vítimas, deixando 4 pessoas desaparecidas e ferindo mais de 80 pessoas, com 5 delas em um estado bem grave. O governo disse que a produção na fábrica foi interrompida, que os serviços de energia, água, gás e até comunicação estão funcionando normalmente, e que o monitoramento ambiental não encontrou nenhum tipo de impacto na natureza ou no solo ao redor. Só que muita gente começou a criticar e parece não acreditar nesses números. Nos comentários, principalmente em redes sociais chinesas, tinha muita gente questionando como que uma explosão tão poderosa não causou impacto ambiental? Como que um tanque foi arremessado a 2 km e não teve nenhum impacto? Como que uma explosão assim cria uma nuvem em forma de cogumelo e vocês dizem que não teve nenhum tipo de diferença no ambiente? Tinham pessoas até falando sobre quando as pessoas queimam carvão, isso afeta o ar.
Mas vocês estão dizendo que uma explosão de hidrogênio não teve nenhum tipo de impacto. Será que é isso mesmo? Existiam também usuários questionando a quantidade de vítimas que foi apresentada pelo governo. E aqui tem um detalhe importante. O governo chinês tem um histórico muito complicado de subestimar e alguns dizem até esconder números de vítimas em acidentes industriais. E isso não parece ser uma teoria da conspiração, parece mais um padrão histórico documentado. Essa daqui não é a primeira vez que Baogang tem problemas. Na verdade, essa mesma fábrica já teve um incêndio anos atrás e deixou 7 vítimas. Naquela ocasião, houveram investigações que mostraram uma certa imprudência e até falta de equipamentos de combate ao incêndio. Existem fontes que apontam que, de 121 trabalhadores, apenas 9 eram funcionários permanentes. O resto, tecnicamente, eram trabalhadores temporários que não deveriam ter um treinamento muito adequado. Nos últimos 10 anos, a Baogang registrou pelo menos 21 acidentes de segurança, resultando em mais de 30 vítimas. Só entre janeiro e setembro de 2022, 5 acidentes ocorreram em sequência, deixando 12 vítimas. Apenas 2 dias antes da explosão, o Comitê de Segurança da empresa realizou uma reunião enfatizando a necessidade de focar em problemas graves e realizar inspeções concentradas. 11 dias antes da explosão, a empresa já havia sido multada por violações de segurança após não eliminar riscos conhecidos. Mas parece que o problema vai bem além de Baogang. A China tem um certo histórico problemático com segurança industrial. E aqui a gente vai lembrar de 2 casos bem marcantes. Tianjin, 2015. A explosão que chocou o mundo. Em agosto de 2015, uma série de explosões em um depósito de produtos químicos bem perigosos, localizado no porto de Tianjin, deixou 173 vítimas e feriu mais de 700 pessoas. A primeira explosão foi equivalente a 3 toneladas de TNT detonando. A segunda foi equivalente a 21 toneladas. Foi tão poderosa que astronautas na Estação Espacial Internacional conseguiram ver do espaço. Mais de 100 das vítimas ali eram bombeiros e socorristas que tentavam apagar o fogo. Eles jogaram água no fogo sem saber que algumas daquelas substâncias tinham reações muito violentas com a água. A investigação depois revelou corrupção, fiscalização fraca e graves violações de segurança. 49 funcionários do governo e executivos da empresa foram condenados à prisão. Minas de carvão, uma tragédia contínua. Entre 2000 e 2005, a China registrava em média muitas vítimas por ano em acidentes de mineração de carvão. A China produz 1/3 do carvão do mundo, mas responde por 4/5 dos problemas relacionados à mineração de carvão no planeta. Em 2009, uma explosão de gás em uma mina de Heilongjiang deixou mais de 100 vítimas. Em 2010, mais de 150 mineiros ficaram presos quando houve uma inundação em uma mina de Shanxi. E muitos especialistas acreditam que esses números podem ser muito maiores, porque muitos desses incidentes não são reportados. E agora nós tivemos aí os incidentes bem recentes. Mas por que essas coisas continuam acontecendo? Especialistas apontam várias causas. Equipamentos velhos e manutenção insuficiente. Muitas fábricas operam com equipamentos que já passaram do prazo de validade. E a manutenção é negligenciada muitas vezes para economizar dinheiro. Segundo, trabalhadores mal treinados. Muitos trabalhadores são temporários, são contratados sem treinamento adequado. Algumas empresas fazem isso para economizar em benefícios e seguridade social. Terceiro, fiscalização fraca. As inspeções de segurança são vistas como uma coisa muito formal. Mesmo quando problemas são encontrados, muitas vezes não existe fiscalização real para garantir que esses problemas sejam corrigidos. Quarto, corrupção. Oficiais do governo aceitam subornos para fazer vista grossa a violações de segurança. No caso de Tianjin, por exemplo, vários funcionários foram presos por essa mesma causa. E quinto, pressão por produção.
As empresas muitas vezes priorizam metas de produção acima da segurança. Trabalhadores são pressionados a produzir mais, mesmo que isso signifique pular etapas de segurança. Um funcionário da fábrica de Baltou disse a jornalistas internacionais que estava insatisfeito com o treinamento de segurança da empresa. E isso tudo deixa de lado o custo humano. Por trás de cada número desse existe uma pessoa, uma família, uma vida de fato. Pense nessas famílias, que esperavam notícias dos seus entes queridos desaparecidos. Um usuário colocou isso de forma bem direta. Desastres naturais são bem assustadores, mas o que é ainda mais assustador são desastres naturais causados pelo homem. As pessoas na China perderam a confiança no governo. Parece que a explosão em Baltou não é um caso isolado. É parte de um certo padrão que se repete há décadas na China. Indústrias pesadas como aço, química e mineração são geralmente arriscadas, são naturalmente arriscadas. Elas envolvem altas temperaturas, alta pressão, materiais inflamáveis e muitos explosivos às vezes. Só que esse risco pode ser gerenciado com uma fiscalização adequada, com um treinamento dos trabalhadores, com manutenção e, acima de tudo, claro, com a vontade de colocar as vidas humanas acima de lucros e de metas de produção. Enquanto isso não acontecer, casos como o Baltou vão continuar se repetindo, infelizmente. Será que adianta todo esse progresso enorme, tecnológico, se isso tem um custo humano tão grande? Essa é a pergunta que fica. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.